A fome que Verônica sentia estava levando-a a alucinar. Cada passo que dava no mercado parecia mais pesado que o anterior, como se um enorme jugo invisível a estivesse esmagando. A tontura constante turvava sua visão e, de vez em quando, via flashes brancos que a faziam cambalear. Temia que em breve desmaiasse, e a enorme necessidade que sentia naquele momento poderia levá-la a cometer uma das maiores loucuras de sua vida. Suas mãos tremiam e seu estômago rugia como uma fera furiosa, lembrando-a a cada grunhido o quanto estava desesperada. Embora ela fosse uma pessoa de poucos recursos, jamais pensou em tirar nada de ninguém, nem mesmo para poder comer. Aprendeu desde jovem que a honestidade e a dignidade eram as últimas coisas que uma pessoa deveria perder, não importando quão difíceis fossem as circunstâncias. Mas naquele dia, ela estava há muito tempo sem comer e o desespero era muito grande. Suas roupas, gastas e sujas, eram um reflexo da vida dura que levava, uma vida de privações e sacrifícios, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. O aroma dos alimentos frescos, o pão recém-casado, as frutas suculentas e os ensopados fumegantes vendidos nas barracas do mercado faziam sua boca se encher de saliva. Tentava se concentrar, lembrando a si mesma que não deveria cruzar essa linha, que sempre encontrara uma maneira de seguir em frente sem perder sua integridade. No entanto, quando viu o homem bem vestido no mercado onde costumava ir buscar algo para comer, Verônica se esticou e semicerrou os olhos para observá-lo com mais detalhe. Era um homem alto, de porte elegante, com um relógio reluzente no pulso e sapatos que brilhavam mesmo no chão empoeirado do mercado. As pessoas ao redor seguiam sua rotina diária, mas ele parecia deslocado, como uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixava. Talvez estivesse pensando em abrir uma loja ali, embora sua aparência contrastasse com a dos donos das barracas, que vestiam roupas simples e desgastadas pelo trabalho diário. O olhar de Verônica fixou-se em uma carteira de couro que sobressaía descuidadamente do bolso traseiro das calças jeans do homem. Era uma carteira grossa, visivelmente cheia, e seu descuido em carregá-la daquela maneira era surpreendente. Não era muito prudente levar uma carteira assim em um lugar tão movimentado e cheio de necessidades, pois qualquer um com muita fome, desespero e pouca moral poderia tentar roubá-la. Verônica nunca havia roubado antes. Trabalhava meio período no mercado, colhendo verduras e frutas, carregando caixas quando necessário, e em troca recebia comida. Às vezes se contentava em pegar o que já estava estragado. No inverno, conseguir comida era mais complicado, mas tinha um emprego na sala da caldeira, onde dormia em um catre desconfortável. Embora fizesse calor, recebia um pouco de dinheiro, suficiente para comprar um pedaço de pão. Agora, Verônica não conseguia tirar os olhos da carteira do homem que caminhava imponente pelo mercado. Queria pegá-la para comprar um pouco de embutido e, se houvesse dinheiro suficiente, também queijo. Com isso, poderia-se dar um verdadeiro banquete. Verônica estava presa em uma tempestade de sentimentos contraditórios. Por um lado, um impulso ardente a impelia a não se privar de nada, a saciar a fome que a devorava com uma avidez que não podia ignorar. Por outro lado, uma voz interior sussurrava advertências severas sobre as consequências de roubar, lembrando-a de que essa ação poderia levá-la a uma prisão perpétua. Naquele instante, o desejo de satisfazer sua fome parecia ser o mais poderoso e persuasivo. Com uma determinação trêmula, Verônica dirigiu-se lentamente para a carteira que tanto desejava, movendo-se com cautela entre a multidão. Seu esforço para se misturar aos transeuntes a fazia parecer parte da paisagem urbana, embora sua presença parecesse invisível pela indiferença das pessoas. Algumas pessoas franziram o senho ao notar seu aspecto desleixado e seu olhar desesperado, enquanto outras simplesmente evitavam olhá-la, como se sua existência fosse irrelevante no movimentado mercado. O ambiente lhe parecia hostil,
e seu desespero se intensificava enquanto tentava passar despercebida, ciente de que qualquer erro poderia custar-lhe mais do que estava disposta a arriscar. Como havia chegado a viver dessa maneira? Verônica não conseguia lembrar-se dos detalhes de sua queda na indigência. Sabia que estava há 2 anos vagando pelas ruas, esforçando-se para sobreviver com trabalhos esporádicos e temporários que encontrava aqui e ali. Embora seu nome, Verônica, estivesse gravado no fundo de sua memória, sua vida e seu passado pareciam um enigma envolto em sombras. Entre suas memórias fragmentadas, surgiam imagens de um trauma aterrorizante que a havia levado a escapar de alguém que lhe incutia um medo paralisante. Esse temor a mantinha afastada das autoridades, a ideia de enfrentar novamente essa figura de seu passado a aterrorizava. Poderia ser um homem mau, um maníaco ou mesmo alguém próximo que, por razões desconhecidas, causará nela uma dor tão profunda que a levou a fugir em busca de segurança. O tormento de não saber se estava fugindo da polícia ou de um inimigo desconhecido a atormentava. A incerteza sobre a verdadeira identidade de seu perseguidor e o medo de enfrentá-lo a mantinham em um estado constante de ansiedade. Verônica ansiava com todo o seu ser recuperar sua memória e, com ela, a esperança de reconstruir sua vida. A possibilidade de voltar a um estado de normalidade e estabilidade parecia um sonho distante. Se não conseguisse resolver o mistério de seu passado, temia que sua vida se resumisse a uma existência de penúria nos subúrbios, na qual aceitaria trabalhos temporários e precários de desconhecidos, sem um rumo claro e presa em um ciclo interminável de desespero. Verônica nem percebeu como se aproximou de seu objetivo. O desespero a guiava, e tudo o que podia pensar era em pegar a carteira e escapar rapidamente. Sua mão trêmula estendeu-se em direção ao objeto cobiçado, mas antes que pudesse tocá-lo, o desconhecido afastou-a bruscamente com um movimento inesperado. Sem pensar mais, Verônica saiu disparada do mercado, seus passos ressoando nas ruas enquanto corria a toda velocidade. Seu coração palpitava com tal força que parecia estar prestes a saltar de seu peito, e o ritmo acelerado de sua respiração ressoava em seus ouvidos. A sensação de um pulso pulsante em suas têmporas a atordoava. Só quando chegou a um parque abandonado, um lugar desolado e cheio de mato que há muito tempo não via ninguém, permitiu-se parar. Lá, no meio de uma tranquilidade inesperada, percebeu que não havia ninguém atrás dela. Apertando a carteira roubada contra o peito com uma mistura de medo e alívio, Verônica sentiu como as lágrimas começavam a deslizar por suas bochechas. Havia cometido um crime, embora não tivesse causado dano a ninguém, e o peso de sua ação a envolvia em uma profunda sensação de culpa. A angústia e o arrependimento a invadiam, fazendo com que se sentasse no chão frio e desolado do parque, incapaz de se acalmar enquanto as lágrimas continuavam caindo. Talvez devesse ter voltado e devolvido a carteira ao proprietário. Poderia abrir mão do embutido e do queijo, já o fizera antes, mas agora não havia volta, pois o homem poderia tê-la entregado à polícia. Os sentimentos contraditórios a faziam sentir-se carregada por dentro, e o tormento não a abandonava. Verônica entendeu que já havia cometido um crime, e o principal era que não gostava disso, pois logo poderia se ver presa em uma espiral descendente. Muitas vezes lhe haviam oferecido participar de um assalto, mas sempre se recusará, e agora não tinha a mesma opção. Sentada em um banco desgastado e manchado, Verônica deixou cair as mãos sobre as pernas e contemplou a carteira com tristeza. Enquanto as lágrimas caíam de seus olhos, murmurou em voz baixa, suplicando ao antigo dono que a perdoasse por sua falta. Sinto muito, não sabia o que fazer. Por favor, me perdoe, dizia entre soluços, embora soubesse que suas palavras não chegariam a quem havia sido vítima de seu desespero. Quando finalmente abriu a carteira, seus olhos se arregalaram de espanto. Dentro, encontrou 2 notas vermelhas que pareciam brilhar com uma promessa de esperança. Verônica olhou para os cartões de crédito e de membro,
sentindo um nó no estômago ao perceber que não poderia usá-los, para ela, eram completamente inúteis. O pensamento de que o proprietário teria que tomar tempo para cancelar e substituir esses cartões a encheu de tristeza. Com uma careta de frustração, Verônica recostou-se no banco, pensando em como havia chegado a essa situação. Começou a pedir desculpas mentalmente ao homem, rogando que entendesse seu desespero. Não queria machucar ninguém, só estava desesperada, pensava, imaginando como usaria o dinheiro para comprar algo para comer. Com isso, poderia pelo menos conseguir um bom banquete, algo que não tenho há muito tempo, refletia, sentindo uma mistura de alívio e remorso. O dinheiro, embora tentador, não podia apagar a culpa que sentia pelo ato cometido. Verônica decidiu que não desperdiçaria todo o dinheiro de imediato. Pensou com cuidado e percebeu que poderia saciar sua fome de maneira prudente. Optou por comprar embutido, queijo, pão e leite, seguros e substanciosos, acreditando que esses alimentos seriam suficientes para acalmar seu apetite durante vários dias. Com o dinheiro que sobrasse, planejava comprar algumas frutas, como um par de maçãs, e talvez 2 pastéis de fígado, que costumavam ser seu deleite goloso em tempos de melhor sorte. Enquanto tentava espantar uma mosca persistente que zumbia ao redor de seu rosto, Verônica tirou uma fotografia plastificada que havia encontrado no fundo da carteira. Ao segurá-la em suas mãos trêmulas, seu coração começou a bater descontroladamente, e sua respiração se acelerou. A imagem na fotografia a surpreendeu profundamente. O rosto na foto era familiar, mas não conseguia lembrar de imediato de onde. O assombro a envolveu enquanto seus pensamentos se aglomeravam, lutando para fazer sentido do que estava vendo. Era ela, sem dúvida. A mulher da foto tinha o cabelo comprido, exatamente como o havia levado antes de ter que vendê-lo. Verônica podia se lembrar vividamente do dia em que, imersa em desespero e medo, entrou no salão de cabeleireiro para se desfazer de sua trança. Embora soubesse que o dinheiro que recebeu foi uma fração de seu verdadeiro valor, estava aliviada por ter conseguido o suficiente para comprar comida. Depois, quando seu cabelo cresceu um pouco mais, cortou até os ombros, a trança longa lhe era incômoda e complicava seu trabalho no parque de bombeiros. Agora, ao ver a fotografia, notou que os olhos azuis na imagem brilhavam com uma felicidade genuína, enquanto um sorriso misterioso adornava seus lábios. Verônica se perguntava como era possível que esse homem tivesse uma foto dela. Era realmente ela na imagem, capturada em um momento de sua vida que parecia tão distante e diferente do presente? A revelação lhe produziu uma mistura de assombro e confusão. Verônica olhou a foto com uma atenção quase obsessiva. Os detalhes eram nítidos, o cabelo comprido que ela mesma havia vendido, a expressão de alegria genuína em seu rosto, e a pequena pinta sobre a sobrancelha direita, inconfundível. A imagem parecia ganhar vida em suas mãos, e não podia evitar se perguntar o que tudo aquilo significava. Seus olhos se encheram de lágrimas e um soluço angustiado emergiu de seus lábios, tremendo com a intensidade de sua emoção. O destino parecia pregar-lhe uma peça, mas ela se esforçava para não deixar que isso justificasse suas ações. Apesar de seus esforços para lembrar seu passado, seus pensamentos se enredavam em um emaranhado de confusão e frustração. Cada tentativa de recordar resultava em um beco sem saída, deixando Verônica sentindo-se vazia e derrotada. Talvez o terror e o desespero daquele dia tenham sido tão profundos que apagaram todas as suas lembranças, deixando apenas um vazio esmagador. Agora, ela se via presa em um mar de incerteza, incapaz de recuperar até mesmo os fragmentos mais pequenos de seu passado. Talvez tivesse uma família ou entes queridos, o que explicaria por que o homem carregava essa foto em sua carteira. Mas então, uma nova ideia a invadiu. E se não tivesse ninguém? E se a foto fosse de uma pessoa que não era realmente ela, uma sósia? Apesar desses pensamentos,
Verônica sentia no fundo de seu ser que a pessoa na imagem era ela. Lembrava-se vagamente do dia em que a foto foi tirada, mas quando tentou forçar essas memórias, a dor em sua cabeça aumentou e seus olhos se encheram de lágrimas. Depois de passar várias horas sentada no parque, observando a foto e se perguntando qual seria sua relação com o desconhecido, Verônica percebeu que a noite já havia chegado. O frio a envolvia, o vento gelado entrava por baixo de suas roupas e seus músculos se contraíam pelos calafrios. Decidiu dirigir-se lentamente de volta ao mercado, na esperança de encontrar algo de trabalho. Embora tivesse algum dinheiro, pensou que poderia ganhar um pouco mais trabalhando para conseguir comida extra ou um pouco mais de dinheiro. Você causou um grande problema, Verônica, disse Raquel Saldivar, a vendedora de frutas na beira do mercado, balançando a cabeça com desdém. Seu tom, firme e carregado de preocupação, ressoou no ar enquanto olhava para Verônica com uma mistura de desaprovação e simpatia. Verônica, que era conhecida por quase todos os comerciantes do mercado, sentia os olhares dos outros sobre ela. Havia criado uma rede de relacionamentos no mercado com o tempo, que embora muitos a vissem como uma mendiga suja e a evitassem, havia outros que tentavam oferecer-lhe ajuda quando podiam. Raquel, com seu avental manchado de suco de frutas e as mãos enrugadas pelo trabalho, olhava para Verônica com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. O pessoal do mercado costumava ser compreensivo, muitas vezes disposto a oferecer um pouco de ajuda a quem precisava, mas agora Verônica temia que Raquel se juntasse àqueles que a rejeitavam. Com um nó no estômago e o olhar temeroso, Verônica torceu o pescoço e tentou evitar o contato visual direto, temendo que Raquel, ao saber do seu roubo, pudesse delatá-la às autoridades ou fazer com que sua situação piorasse ainda mais. O que aconteceu? Perguntou Verônica cautelosamente, o coração batendo forte no peito. Sentia o peso da culpa e da angústia cada vez mais intensamente. Sabia que seu roubo não havia passado despercebido e temia que sua reputação no mercado, cuidadosamente construída ao longo dos anos, fosse afetada. O medo de ser rejeitada pelos outros a invadia, especialmente agora que pensava que podiam temer que algo similar lhes acontecesse. Embora sua ação não tivesse sido a pior das faltas, a vergonha o oprimia e preocupava-se com o impacto na sua relação com os vendedores. Como explicaria seus motivos? Que consequências teria para sua vida cotidiana? O que aconteceu? Você não vai acreditar, respondeu Raquel, sua voz tremendo entre a preocupação e uma risada nervosa. O milionário a quem você roubou a carteira foi levado de ambulância. E você sabe o que tinha naquela carteira? Me deu calafrios. Ao que parece, ele te conhecia de algum lugar, porque te chamava pelo nome enquanto você corria. Mas é claro, provavelmente você não ouviu no meio da pressa. Você corria tão rápido que pensávamos que ia sair voando. De fato, até fizemos apostas sobre se conseguiria escapar. Verônica sentiu um nó no estômago. Como era possível que o milionário a conhecesse? Verônica abaixou a cabeça, sobrecarregada pela culpa. Embora soubesse que sua ação havia sido errada, saber que o homem havia terminado no hospital por sua culpa intensificava seu autodesprezo. Não tinha ideia de como ele era. Era velho ou jovem? Poderia ser seu pai ou seu avô? Sua mente fervilhava com perguntas e remorsos. Sentia como se um peso insuportável a estivesse esmagando, impedindo-a de pensar com clareza. Como ele era? Perguntou de repente Verônica, a voz quase um sussurro, temerosa da resposta. Era jovem ou velho? Talvez um pouco mais velho que você, respondeu Raquel, apontando na direção em que Verônica havia fugido. Não estou certa de por que estava tão afetado. Talvez ele carregasse toda a sua fortuna naquela carteira. Diga, Verônica, quanto você conseguiu? Verônica ouvia sem realmente registrar as palavras de Raquel.
A conversa parecia flutuar ao seu redor enquanto sua mente revivia os eventos com uma clareza inquietante. A sensação de estar revivendo todo o incidente a envolvia, fazendo com que o tempo parecesse parar. Podia ver de novo o homem no momento em que arrancou a carteira dele, sua expressão de surpresa e o grito abafado que ele emitiu. Sentia a pulsação frenética de seu próprio coração enquanto corria, o som de seus passos ressoando em seus ouvidos como um tambor. De repente, uma vívida lembrança do passado invadiu a mente de Verônica. Carlos. Carlos, por favor, ajude. Verônica gritava com desespero, olhando ao redor com pânico. O caos reinava ao seu redor, mas tudo se desvanecia diante da visão de Carlos no chão. Ela se agachou, com o coração batendo descontroladamente no peito, e voltou a gritar horrorizada ao ver suas mãos. Carlos estava pálido e inconsciente. Carlos, abra os olhos. Por favor, ajude-me. As lágrimas corriam por seu rosto enquanto tentava manter a calma, sentindo a impotência e o terror se apoderarem dela. A dolorosa lembrança fez com que Verônica se estremecesse, a realidade do mercado desaparecendo momentaneamente enquanto se afundava em seu passado. Ao olhar para Raquel, percebeu que precisava encontrar o desconhecido a quem havia roubado a carteira. Só ele poderia fornecer-lhe respostas para suas perguntas. Se houvesse alguma possibilidade de recuperar sua memória e enfrentar seus demônios, seria confrontando o homem que havia terminado no hospital por sua culpa. Verônica ficou pensativa por um momento, sentindo que talvez estivesse apenas fugindo daquele homem e das verdades que ele poderia lhe revelar. Por que você está tão pálida, Verônica? Está tudo bem? Perguntou Raquel com preocupação, notando a expressão tensa e o tremor nas mãos de sua amiga. Por favor, preciso de sua ajuda. Tenho que ir ao hospital, mas não me deixarão entrar neste estado. Aqui, tome tudo o que tenho na minha bolsa. Preciso me lavar e conseguir algumas roupas limpas. Se isso não for suficiente, Verônica tirou algumas notas amassadas do bolso e as entregou a Raquel com mãos trêmulas. Raquel, se não for suficiente, trabalharei para compensá-lo. Por favor, ajude-me. Raquel olhou as notas e depois para Verônica, seus olhos cheios de compaixão e determinação. Que tolice! Primeiro você rouba e agora quer ir ao hospital. Guarde esse dinheiro no seu avental e não se preocupe com ele. Não preciso do dinheiro dos outros. Vou ajudá-la. Vamos fechar a loja e ir para minha casa. Hoje meu marido está trabalhando. As palavras de Raquel, cheias de firmeza e compreensão, foram um bálsamo para a angustiada Verônica. Enquanto caminhavam em direção à pequena loja, o burburinho do mercado foi se desvanecendo ao fundo. Raquel fechou as portas e baixou as persianas rapidamente, deixando Verônica sozinha com seus pensamentos por um momento. O som metálico do fechamento final ressoou no silêncio, como um sinal de esperança e apoio. Caminharam juntas até a casa de Raquel, um pequeno refúgio acolhedor nos arredores do mercado. Verônica mal registrava o caminho, sua mente ainda presa no turbilhão de culpa e determinação. Raquel abriu a porta e a convidou a entrar, direcionando-a ao banheiro. Lave-se bem, Verônica. Aqui está uma toalha e algumas roupas limpas que acho que servirão. Verônica assentiu, agradecida, e se mergulhou na água quente do lavabo, deixando que o calor removesse um pouco da tensão acumulada em seus músculos. Enquanto lavava as mãos e o rosto, o reflexo no espelho devolvia uma imagem que mal reconhecia, uma mulher exausta pela culpa, mas também impulsionada por uma nova resolução. Quando saiu do banheiro, encontrou Raquel esperando por ela com uma xícara de chá quente. Aqui está. Vai te fazer bem antes de irmos ao hospital. E não se preocupe com mais nada. Vamos encontrar aquele homem e resolver isso juntas.
Como Raquel havia prometido ajudar Verônica, esta se perguntava aonde a levaria esse encontro com o desconhecido, e a verdade é que ela mesma ainda não sabia. As dúvidas e os medos a assombravam. Temia enfrentar o que pudesse encontrar no hospital, a possibilidade de descobrir verdades dolorosas ou enfrentar velhos fantasmas aterrorizava. Além disso, se seu impulso inicial havia sido fugir daquele homem, ir até lá parecia um ato contraditório e absurdo. No entanto, apesar do medo que tremia em seu interior, havia uma força inexplicável que a atraía para a verdade que agora poderia ser revelada. Sentia uma necessidade imperiosa de descobrir quem realmente era e qual a conexão que tinha com o desconhecido. Olha como está bonita sem suas roupas esfarrapadas. Escute, por que não consegue um trabalho no mercado? Assim não precisará mais usar essa roupa. Pense nisso, até posso alugar um quarto se precisar. Tenho certeza de que meu marido não se importará, disse Raquel com um sorriso encorajador, tentando aliviar a tensão que via nos olhos de Verônica. Verônica, tocada pela generosidade de Raquel, sentiu um nó na garganta. Obrigada, Raquel, tudo dependerá da conversa com aquele homem. Se eu conseguir encontrá-lo, parece saber quem eu sou, e só ele pode me ajudar a lembrar do passado, respondeu Verônica, sua voz carregada de uma mistura de esperança e apreensão. Raquel a olhou com empatia. Eu entendo, Verônica. Às vezes, precisamos enfrentar nossos medos para poder avançar. Eu te apoiarei no que precisar. Agora, terminemos nosso chá e vamos ao hospital. Você não está sozinha nisso. Raquel Saldivar também ajudou Verônica a encontrar o hospital para onde tinham levado o homem. Ligou para a ambulância e conseguiu descobrir para onde o haviam levado. Não foi fácil chegar, e o caminho esteve cheio de incertezas e silêncios tensos. Ao chegar ao hospital, Verônica e Raquel se dirigiram ao balcão de recepção. Uma enfermeira de rosto severo as olhou com suspeita. Em que posso ajudá-las? Perguntou a enfermeira, enquanto seus olhos percorriam Verônica de cima a baixo. Estamos procurando um paciente que foi trazido aqui hoje. Não sei seu nome, mas acho que fui a causa do seu acidente, disse Verônica, sua voz tremendo. A enfermeira franziu o senho. Preciso de mais informações que isso. Quem é o paciente? Verônica engoliu em seco e olhou para Raquel, que lhe deu um leve aperto no braço para encorajá-la. Desculpe, não sei o nome dele. Mas é um homem que foi levado de ambulância após um incidente no mercado, explicou Verônica. A enfermeira a observou por um momento, depois suspirou e assentiu. Espere aqui, disse, e se afastou rapidamente por um corredor. Verônica e Raquel esperaram em silêncio, cada segundo parecendo uma eternidade. Finalmente, a enfermeira voltou com uma expressão ligeiramente mais suave. O paciente disse que já está esperando por você. Sigam-me, por favor. Verônica sentiu uma onda de nervosismo enquanto seguiam a enfermeira pelos corredores do hospital. Perguntava-se o que o homem lhe diria, como reagiria ao vê-la. Quando chegaram a um quarto, a enfermeira parou e abriu a porta. Aqui é, disse, deixando-as entrar. Verônica entrou lentamente, seguida por Raquel. O homem estava na cama, com uma faixa na cabeça e alguns hematomas visíveis. Seus olhos encontraram os de Verônica e uma expressão de reconhecimento e surpresa cruzou seu rosto. Verônica, disse o homem, sua voz fraca mas clara. Era o mesmo Carlos que ela tinha visto em suas lembranças. No entanto, Verônica decidiu não revelar que lembrava de algo. Primeiro queria saber o que Carlos sabia sobre ela e por que carregava sua foto na carteira. Olá, desculpe. Ontem te roubei a carteira e você ficou doente por minha causa, disse Verônica, baixando a cabeça com tristeza. Não pensei que significasse tanto para você e vim devolvê-la.
Carlos a olhou com uma mistura de tristeza e surpresa nos olhos. Verônica, o que você está dizendo? Você realmente não se lembra de mim? Perguntou o homem com uma voz suave e aveludada, cheia de uma estranha mistura de esperança e desilusão. Verônica negou com a cabeça, embora por dentro a confusão fosse palpável. Aproximou-se da cama e colocou a carteira na mesinha de cabeceira ao lado dele. Observou como Carlos a pegava lentamente, como se a carteira fosse um objeto precioso. Obrigado por devolvê-la, disse Carlos, olhando-a com intensidade. Mas, você realmente não se lembra de nada? Não só de mim, mas de você mesma, de sua vida antes de tudo isso. Verônica sentiu que o peso de suas lembranças fragmentadas e a pressão da situação a sobrecarregavam. Tenho algumas lembranças, admitiu em voz baixa. Mas estão todas confusas. Te vi em uma delas, Carlos, mas não sei como todas as peças se encaixam. Carlos assentiu lentamente, como se processasse o que ela dizia. Verônica, você passou por muito. Te procurei por tanto tempo, esperando que algum dia você se lembrasse e voltasse. Carrego sua foto na carteira porque nunca perdi a esperança. Estávamos apaixonados um pelo outro, disse Carlos. As lágrimas voltaram a brotar dos olhos de Verônica, mas ela não tinha nada a dizer a essas palavras. Talvez houvesse amor entre eles, mas agora ela não sentia nada e as lembranças não estavam mais lá. Sim, vi minha foto na sua carteira. Como ela chegou lá? Você disse que estávamos apaixonados. Verônica baixou a cabeça e suspirou pesadamente. Você ficou doente por minha causa. Por quê? Carlos respirou fundo antes de responder, sua voz carregada de emoção. No dia em que você desapareceu, nos atacaram no parque. Como se soube depois, foram os capangas do seu pai. Você sabe que ele sempre foi contra nosso relacionamento, explicou Carlos, seus olhos cheios de tristeza ao lembrar esses momentos. Verônica negou com a cabeça e encolheu os ombros, tentando processar a informação. Não entendo, por que meu pai faria isso? Não me lembro. Carlos se aproximou um pouco mais, suas mãos trêmulas. Desculpe, esqueci que você não se lembra de nada. Seu pai sempre quis se livrar de mim e te casar com algum sócio dele, alguém da confiança dele. Naquele dia no parque, nos atacaram. Me balearam. Só recuperei a consciência no hospital e não tinha ideia do que havia acontecido com você. Resultou que seu pai também não sabia onde você estava. Ele veio me ver, me ameaçou, tentou obter informações que eu não tinha. Toda a cidade te procurava, Verônica. Foi um caos. Verônica sentiu um calafrio percorrer seu corpo ao ouvir as palavras de Carlos. A ideia de que seu próprio pai tivesse orquestrado tal violência era aterradora. E depois o que aconteceu? Como você sobreviveu? Perguntou, tentando assimilar os detalhes. Carlos suspirou, seu olhar fixo em algum ponto distante enquanto lembrava. Foram semanas difíceis. Estive em coma durante alguns dias, e quando acordei, a notícia do seu desaparecimento era a única coisa que ocupava minha mente. Seu pai continuava insistindo que eu sabia de algo, mas não tinha nenhuma pista. Decidi que, se alguma vez conseguisse sair do hospital, te procuraria até te encontrar. Verônica se mergulhou de novo em lembranças dolorosas. Lembrava a chegada da ambulância e como a arrastavam para fora do carro. Depois, o ataque se repetia em sua mente, desta vez dirigido contra ela. Um dos capangas mencionou que deviam se livrar da herdeira do rico império, por ordem da madrasta de Verônica. A golpearam na cabeça, a arrastaram até algum lugar e envolveram a cabeça com os braços. Verônica soluçou assustada e se sentou na beirada da cama enquanto as lembranças dolorosas lhe rasgavam a alma.
Naquele dia, a haviam sequestrado, mantido sem comida nem água durante 2 dias e maltratado. Então, conseguiu escapar. Olhou para Carlos com medo. Agora também o lembrava. Não era seu pai quem havia organizado o ataque, mas sua madrasta. Laura, balbuciou Verônica. Lembro de tudo, Carlos. Foi Laura quem organizou o ataque. Queria garantir que meu pai não tivesse herdeiros. Era ela, lembro de tudo. Chamavam-na pelo nome tantas vezes esperando por suas ordens. Era ela desde o início. Carlos se aproximou lentamente, com uma mistura de alívio e preocupação no rosto. Verônica, você recuperou suas lembranças. Isso é um passo importante, mas também muito doloroso. Laura sempre foi ambiciosa e impiedosa. Devemos ser cautelosos. Mas agora que sabemos a verdade, temos que agir. Verônica chorava desconsoladamente, e Carlos se apressou a abraçá-la. Acariciou suas costas com movimentos tranquilizadores, mas ela continuava soluçando, suas lágrimas molhando sua camisa. Agora entendia por que suas lembranças estavam bloqueadas, não queria reviver aquele horror. Haviam dito que Carlos havia morrido quando ainda estava na ambulância. Estava sob uma grande pressão moral e desejava se livrar dessas lembranças, mas agora tudo voltava à sua mente com uma clareza dolorosa. A relação de Verônica com sua madrasta nunca tinha funcionado. A jovem que seu pai tinha escolhido como esposa via Verônica como um obstáculo, um empecilho em seu caminho para o poder e o controle. Queixava-se constantemente dela ao seu pai, inventando histórias e exagerando suas falhas. Declarava sem rodeios que a odiava. Verônica, por sua vez, tentava aceitar Laura e encontrar um ponto de encontro, mas sempre havia algo que falhava. Sua madrasta parecia gostar de semear discórdia, manipulando situações para que Verônica sempre saísse como a errada. Verônica discutia frequentemente com Laura por esse motivo. As brigas eram constantes e desgastantes, cheias de acusações e recriminações. Nunca serás minha mãe, Verônica gritava em mais de uma ocasião, sentindo a ira e a impotência fervilhar dentro de si. A situação piorava a cada dia, com Laura desempenhando o papel de vítima perfeita diante de seu pai, que parecia cego às maquinações de sua esposa. Frequentemente, Verônica contava a Carlos sobre seus problemas com sua madrasta. Em seus braços, encontrava um refúgio, um lugar seguro onde podia expressar seu desespero e seu desejo de sair da casa de seus pais o mais rápido possível. Não aguento mais viver assim, Carlos. Ela está me enlouquecendo. Quero ir embora, começar de novo com você, longe de tudo isso, ela dizia entre lágrimas. Carlos a ouvia com paciência, tentando consolá-la e prometendo um futuro melhor, um em que estariam juntos e longe do alcance de Laura. Seu pai costumava lembrar com carinho da mãe de Verônica, o que incomodava profundamente Laura. Toda vez que falava de sua primeira esposa, os olhos de seu pai se enchiam de uma tristeza e um amor que Laura não conseguia suportar. A mulher havia descartado tudo o que lembrava a ex-esposa de seu marido, fotos, joias, cartas, tudo havia desaparecido misteriosamente. Mas ela não pôde apagar as lembranças da mente de seu esposo, e cada palavra afetuosa sobre a mãe de Verônica era como uma adaga em seu coração. Provavelmente decidiu que Verônica era a lembrança mais importante, por isso também quis se livrar dela. Ela havia planejado tudo meticulosamente, ou talvez tivesse a intenção de se livrar de seu marido mais tarde para se tornar uma viúva rica e poderosa. Preciso ver meu pai, suspirou Verônica com pesar, embora temesse encontrar incompreensão em seus olhos. Também se preocupava que sua madrasta decidisse continuar o que havia começado e finalmente se livrar de sua enteada indesejada. Lembrar como Laura havia tramado seu sequestro e o ataque a Carlos a enchia de uma mistura de medo e raiva,
mas sabia que não podia ficar de braços cruzados. Carlos a olhou com preocupação. Seu aperto se tornou mais firme, como se temesse que ela desaparecesse a qualquer momento. Por favor, não faça isso. Vamos embora. Se não lidarmos com tudo isso, tenho medo de perder você novamente, suplicou Carlos, seus olhos cheios de angústia. Ele não queria que Verônica se colocasse em perigo novamente, temia que Laura tivesse mais truques na manga. Verônica apenas balançou a cabeça, decidida. Laura também se livrará do meu pai. Ela só quer o dinheiro dele. Ele precisa saber. Sua voz era firme, mas seus olhos mostravam o medo que sentia ao enfrentar sua madrasta. Sabia que Laura era perigosa e astuta, mas também sabia que seu pai merecia conhecer a verdade. Carlos, não podemos continuar fugindo. Ela não pode continuar controlando nossas vidas. Tenho que fazer isso por mim, pelo meu pai, por nós. Verônica segurou a mão de Carlos, buscando em seus olhos a força de que precisava. Se meu pai não souber o que está acontecendo, Laura poderá nos destruir a todos. Não posso permitir isso. Verônica, dê um tempo. Não temos provas. Por favor, pelo menos espere até eu receber alta do hospital. Meu coração está fraco desde que fui baleado e por toda essa preocupação. Eu te procurei todo esse tempo e finalmente te encontrei. Não estou disposto a perder você de novo. Por favor, espere até que eu receba alta, suplicou Carlos, sua voz carregada de um amor e uma preocupação palpáveis. Verônica sentiu como a ternura e a gratidão a invadiam. Apesar de tudo o que haviam passado, Carlos ainda estava lá, disposto a protegê-la. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela sentia, compreendendo a fragilidade do momento. Não precisará esperar, respondeu Verônica sorrindo através de suas lágrimas, olhando para Carlos com uma mistura de amor e determinação. Voltou a afundar em seus braços, sentindo seu calor e a força que ele lhe proporcionava. Nos dias seguintes, conforme combinado, Verônica decidiu manter um perfil baixo por um tempo. Ficou na casa de Raquel, que a recebeu de braços abertos e um coração cheio de compaixão. Uma noite, enquanto jantavam na modesta cozinha de Raquel, Verônica decidiu contar a verdade sobre o que realmente havia acontecido. Raquel, preciso te contar algo, disse Verônica, com a voz trêmula, mas decidida. Raquel parou de comer e olhou para ela com curiosidade e preocupação. O que houve, Verônica? Você sabe que pode me contar qualquer coisa, respondeu Raquel, segurando a mão de Verônica em sinal de apoio. Verônica respirou fundo e começou a relatar tudo: o ataque, o sequestro, a verdade sobre sua madrasta Laura, e como Carlos havia sido vítima de todo esse plano sombrio. Raquel ouvia em silêncio, seus olhos se arregalando a cada revelação. Quando Verônica terminou, Raquel estava chocada. Bem, Verônica, parece que você é a filha de um milionário, disse finalmente, tentando aliviar a tensão com uma risada despreocupada, embora seus olhos mostrassem uma mistura de espanto e preocupação. Nunca imaginei que alguém com sua história acabaria aqui, comigo. Verônica esboçou um pequeno sorriso diante da tentativa de Raquel de manter o humor. A vida é imprevisível, disse suavemente. Mas agora, o mais importante é deter Laura. Não apenas por mim, mas também pelo meu pai. Carlos recebeu alta do hospital pouco depois. Apesar da fraqueza que ainda sentia em seu coração, estava decidido a não deixar passar a oportunidade de enfrentar Laura e expor a verdade. Sabia que, para desbaratar os planos de sua madrasta, precisavam de provas concretas. Por isso, concordou com Verônica que o primeiro passo seria obter uma confissão de Laura. Decidiram que a melhor maneira de fazer isso seria organizar uma reunião em um terreno neutro, onde a conversa pudesse ser mantida sob controle e sem pressões externas.
A reunião foi planejada meticulosamente. Carlos convidou Laura sob o pretexto de uma conversa importante que requeria sua presença. Também chamou o pai de Verônica e pediu que ele participasse para ouvir a verdade diretamente da fonte. Para garantir que o encontro se desenvolvesse de maneira segura, um representante da polícia foi convidado para estar em espera, caso a situação se tornasse perigosa. Todos se esconderam em um local próximo, aguardando o momento marcado com grande antecipação e nervosismo. O pai de Verônica estava inicialmente relutante em se envolver, envolto em uma nuvem de ceticismo e dor pelos eventos recentes. Carlos teve que apelar ao seu senso de justiça e seu amor por sua filha para convencê-lo de que a situação era de suma importância. Revelou-lhe que Verônica estava viva e que, após todo o sofrimento, havia conseguido escapar de sua madrasta. A notícia deixou o pai de Verônica atônito, e finalmente ele concordou em participar da reunião. A tarde do encontro chegou, e Laura apareceu no local combinado, sem suspeitar de nada. A conversa começou de maneira civilizada, com Carlos expondo a situação calmamente. No entanto, quando o tema se dirigiu às acusações específicas contra Laura, a atmosfera mudou. Laura, com um sorriso calculado no rosto, negou categoricamente todas as acusações. Carlos, você está exagerando. Não há nenhuma razão para eu querer machucar Verônica. É absurdo, e tudo isso é uma mentira, disse Laura com uma voz fria e controlada. À medida que a conversa avançava, o representante da polícia mantinha sua presença discreta, observando e documentando cada palavra. O pai de Verônica, que estava escondido, embora ainda incrédulo, começava a notar as inconsistências nas respostas de Laura. Finalmente, quando Verônica, sã e salva, apareceu na porta. Laura, ao vê-la, ficou sem fôlego, e seu rosto se transformou em uma máscara de horror e decepção. Ela não conseguiu ocultar a raiva e o desespero que sentia. Sua fachada de calma desmoronou e seu grito de frustração ressoou no ar, revelando finalmente a verdade por trás de suas intenções. Não pode ser! Exclamou Laura, sua voz tremendo com uma mistura de fúria e desespero. Isso não está acontecendo. Você deveria estar morta. Os homens que contratei me disseram que terminaram o trabalho. De repente, um murmúrio de surpresa se espalhou quando Laura viu seu marido emergir do esconderijo, seguido pelo representante da polícia que havia permanecido na sombra durante toda a reunião. A figura do marido, com uma mistura de determinação e pesar nos olhos, contrastava com a implacável calma que Laura havia mostrado até aquele momento. O som metálico das algemas ressoou no ar enquanto os oficiais as colocavam com firmeza nos pulsos de Laura, que tentava, sem sucesso, se libertar de sua captura. Verônica, emocionada, lançou-se nos braços de seu pai. A sensação de alívio e o abraço caloroso foram um bálsamo para sua alma ferida. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de seu pai, que estava de joelhos diante da filha, o peso da culpa e do arrependimento evidentes em seu rosto. Sinto muito, Verônica, disse o homem com voz trêmula, suas palavras impregnadas de uma dor genuína. Lamento muito por não ter visto a verdade a tempo. Eu falhei com você. Não percebi que Laura era uma traidora. Eu deveria ter confiado em você. Verônica, com lágrimas nos olhos, tentou consolar seu pai enquanto ele se agarrava a ela com desespero. A angústia de ambos era palpável, e o arrependimento de seu pai por ter sido enganado por Laura se fazia evidente em cada palavra e em cada gesto. Verônica havia tentado avisá-lo sobre as intenções de sua madrasta, mas em seu momento de vulnerabilidade e desespero, seu pai optou por confiar em Laura, uma decisão que agora lamentava profundamente. Enquanto isso, Laura, presa em sua própria rede de mentiras, resistiu com todas as suas forças à prisão. Tentou argumentar e se defender, mas as evidências contra ela eram esmagadoras.
A polícia conseguiu gravar sua confissão em que, entre mentiras e evasivas, revelava sua intenção de se livrar de Verônica para ficar com a fortuna. A gravação, juntamente com as provas reunidas, deixava pouco espaço para justificativas. Sinto muito por ter pensado que você era o responsável pelo ataque, Carlos, disse o pai de Verônica, sua voz carregada de sinceridade e pesar. Eu errei ao te culpar. A verdade é que Laura havia manipulado toda a situação. E eu sinto muito por ter te culpado pelo desaparecimento da minha filha, respondeu Carlos, seu tom cheio de tristeza e arrependimento. Nunca imaginei que Laura pudesse ser a verdadeira culpada. Verônica passou por uma série de exames médicos para garantir que sua saúde estava em ótimas condições após tudo o que havia enfrentado. Na consulta, o médico a examinou minuciosamente, assegurando que não houvesse sequelas físicas de suas experiências recentes. Apesar das preocupações que poderia ter tido, Verônica se mostrou tranquila e otimista. Estou bem, disse Verônica com um sorriso sincero, que refletia a paz que havia começado a encontrar em sua vida. Realmente me sinto bem agora. Alguns meses depois, a vida de Verônica e Carlos tomou um rumo para o futuro que sempre desejaram. O casamento foi um evento simples, mas emocionante, cercado por amigos próximos e familiares que apoiaram o casal. Foi um ato de celebração e esperança, marcando o final de um capítulo doloroso e o começo de uma nova etapa cheia de promessas e sonhos compartilhados. Enquanto isso, Laura, a madrasta traiçoeira, foi condenada a 15 anos em uma prisão de segurança máxima. No julgamento, sua atitude desafiadora contrastava com a seriedade da condenação. Ao delatar seus cúmplices, Laura revelou uma rede de corrupção e traição que também levou à captura e condenação de outros envolvidos em seus planos sinistros. A justiça, embora tardia, se fez presente e restaurou um senso de equidade na vida de Verônica. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar para Verônica e Carlos. A vida cotidiana foi se ajustando a uma nova normalidade, e Verônica, reconhecendo o valor da gentileza que havia recebido em tempos difíceis, começou a frequentar o mercado local. Cada visita era um ato de gratidão e generosidade. Comprava produtos das pessoas que haviam mostrado empatia e apoio quando ela se encontrava na rua. Com cada compra, levava consigo não apenas alimentos, mas também um gesto de apreço e carinho. Verônica não apenas comprava produtos básicos, também se dedicava a distribuir entre os indigentes e pessoas necessitadas iguarias deliciosas como embutidos e queijos. Sabia o quão tentador o roubo poderia ser para aqueles que estavam desesperados e queria garantir que ninguém sentisse a necessidade de recorrer a esse caminho.